Era madrugada de sexta para sábado. Luizinho caminhava despreocupado pela rua em direção à sua casa, pois já havia tomado pinga até demais da conta, e foi quando aquilo surgiu à sua frente. Luizinho era um cabra que só vivia trabalhando. O homem era do bom, mas tinha um defeito. Ele bebia que a moleste. Quando era final de semana, ele gastava quase todo o dinheiro apurado no trabalho com pinga. A diferença de muitos bebuns, ele só voltava para casa quando consumia o quanto podia. Quem via ele passar na rua dizia que ele tropicava nas pedras do calçamento e não caía. Tinha umas pernas fortes. Era ano de 1954, final da quaresma. Ele estava trabalhando com venda de castanha e conseguiu um bom dinheiro com aquelas vendas. E foi para um bar, quase na saída do bairro, tomar umas pingas para esquentar as orelhas. E chegando lá, escutou que o dono do bar falava com um peão de uma fazenda não muito distante sobre ataques aos animais de lá. Os trabalhadores estavam relatando que terem visto um animal grande negro correndo pela estrada de terra. Eles comentavam ser um lobisomem, até pela época em que estavam passando, a quaresma. Luizinho, só escutando a história do peão, resolveu se aproximar e começou a conversar com os homens e falava que essas histórias da época de quaresma tinham um fundo de verdade, pois seu avô já tinha visto o tal da mula sem cabeça na quaresma enquanto ele era adolescente. O peão falava que não ia mais sair de casa à noite desarmado, mas nunca, pois já tinha relatos de bicho estranho por ali perto dos bairros mais próximos e aconselhou o dono do bar a fechar as portas mais cedo. Eu vou tomar minhas pingas onde, moço? Questionou Luizinho, mas não obteve resposta. Os dias foram passando e mais relatos do tal lobisomem na região ganhavam força, e Luizinho começou a andar com uma peixeira na cintura para se proteger. Mas ele não sabia que o destino já lhe aguardava na próxima esquina daquele final de semana. Enfim, o final de semana havia chegado. Luizinho recebeu seu pagamento e, como de costume, foi para o bar mais próximo, e o que ele mais gostava desse deu início. Então, no início da noite de sexta-feira, ele começou a tomar as pingas de cerveja. A noite caiu e uma lua cheia surgia no céu, iluminando os locais mais escuros da região. Por conta do medo do suposto lobisomem na região, o dono do bar já estava baixando as portas quando Luizinho comprou mais uma garrafa de bebida e ficou na calçada. A hora passando e ele sozinho bebendo em meio àquela rua escura e deserta. Um uivo semelhante a de um cachorro grande ecoou pelas ruas. Tinha algo ali perto. Os cachorros das casas ficaram loucos a latir até por vento. Luizinho de boa na calçada tomando pinga. Um urro ou o grito tenebroso fez os cachorros se calarem. Luizinho se levantou meio tonto e começou a ir para sua casa, pois já estava tarde demais e sentiu que já bebera até demais. Luizinho caminhava despreocupado pela rua em direção à sua casa, pois já havia tomado pinga muito, e foi quando aquilo surgiu à sua frente. Depois de uma casa, tinha um bequinho de terra entre um terreno, e de lá saiu aquele cachorrão preto, com os pelos negros arrepiados, com os olhos vermelhos de fogo, uma caatinga que fez Luizinho quase colocar os bofos para fora. A criatura que estava a poucos metros de Luizinho era o tal do lobisomem que estava atacando a região. Eita diacho, é esse o bicho que o peão estava falando, sussurrou Luizinho, que puxou sua peixeira quando o bicho olhou para a banda dele. Correr ele não podia, pois ia cair de tão bêbado que estava. E fosse para lutar, ia morrer, pois quase não ficava em pé, quanto mais lutar com um lobisomem. Ele então esperou a criatura que vinha caminhando lentamente a seu bando em sua direção. Aquela criatura babava enquanto Luizinho estava perdido ali. E ele sabia que então
ali era seu fim. Então resolveu gritar: Deus, oh Deus, meu Deus, o Senhor está me ouvindo? Olha, eu já bebi demais nessa vida. Eu pensei que ia morrer de outra coisa, mas eu vou morrer para isso, meu Deus. Senhor, eu acho que eu vou te encontrar hoje. Mas aquela não era sua hora. Quando a criatura se preparou para pular em cima dele, um tiro. Luizinho caiu no chão, pensando ter levado um disparo, mas foi no lobisomem mesmo. Mais uma sequência de tiros, e Luizinho começou a agradecer a Deus por não ter morrido ali, enquanto escutou o urro do bicho e tropelos do lobisomem na carreira. Força para se levantar não tinha. Quando ele olhou, era o peão mais outro homem que estava com espingardas e revólveres. Eles contaram para o Luizinho que estavam de tocaia, e quando escutaram o urro do bicho e os gritos dele, foram na direção dos sons, e viram que a fera estava a poucos metros dele e meteram o chumbo no bicho. Luizinho acabou dormindo no meio da rua e deu mais trabalho para os homens para levar ele para casa. Depois daquilo tudo, Luizinho mudou de vida, arrumou um emprego melhor, parou de beber, eu quero dizer, parou mais ou menos, pois ainda tomava uma pinga, não como antes de ver o lobisomem, mas ainda bebeu um pouco. E saiu no mundo afora, dizendo que ia buscar uma vida melhor, e nunca mais se teve notícias de Luizinho, o homem que viu um lobisomem enquanto estava bêbado. Boa noite e fiquem com Deus.